Viva Memória, com Durango Duarte. Bem-vindos ao programa Viva Memória. Nosso convidado de hoje é Mário Expedito Neves Guerreiro, 90 anos, empresário, nascido em Manaus, em nossa cidade. Senhor Mário, muito obrigado pela sua presença no nosso segundo programa. Eu queria já começar a nossa entrevista tentando tirar do senhor as suas primeiras lembranças ali já no final da década de 20, pela Ramos Ferreira, na sua infância, e eu queria que o senhor me descrevesse o que o senhor lembra dessa primeira Manaus que ainda o senhor preserva na sua mente. Recordar é uma coisa interessante. Parece que aqui, ao falar com você, estou vendo a figura do meu velho pai, de bengala, se dirigir para a parada do bonde, que naquela era o principal transporte de Manaus, e que ele de bengala, chapéu de chile, como chamavam naquela época, todo vestido de branco, sapato branco, que também se usava naquela época, esperando o bonde. Na mesma esquina, outros senhores da mesma idade esperavam esse transporte para se dirigir para o centro de Manaus, na Marechal Deodoro, que era o principal centro comercial de Manaus. Lembro-me disso, creio que eu deveria ter em volta de 8 a 10 anos de idade. Esse é o meu princípio de lembrança dos meus primeiros momentos de vida que se movimentava em Manaus naquela época. O clima da cidade, como é que era estudar em Manaus, no Colégio Rio Branco, ali na Joaquim Nabuco? E o início da nossa vida escolar era o primeiro que nós chamamos o Jardim da Infância, que era feito próximo do próprio Barão do Rio Branco, e os primeiros anos escolares até começar o exame de admissão, para iniciar a sua vida no curso ginasial. O ginasial era feito justamente do Colégio Dom Bosco e Ginásio Amazonense Pedro II, na 7 de setembro. O senhor falou do seu pai e da sua lembrança. Me descreva o que seu pai fazia em Manaus, o que sua mãe fazia em Manaus. Meu pai era guarda-livre. Minha mãe, como toda dona de casa, era considerada a obrigação de dama da casa. Guarda-livre, para quem está nos assistindo, seria o quê? Um contador? Contador, o homem de hoje, o perito contador. E o senhor... Eu naturalmente, naquele caso, estava fazendo o curso, talvez eu tivesse nos primeiros anos do Barão do Rio Branco. Certo. Essa que é a verdade. Quantos irmãos o senhor tinha? Mais 6 irmãos, comigo éramos 7. 7 ao todo. 4 moças e 3 rapazes. Alguém da sua infância que ainda está vivo e morando em Manaus? O senhor consegue lembrar de algum colega dessa época? Da minha época, vivo em Manaus, eu acho que não me lembro de nenhum vivo. Nenhum. Vivo. Mas me lembro das que... O senhor é um guerreiro, então, mesmo, né? Um eu acho que eu sou sobrevivente. Um sobrevivente. Em falar em sobrevivência, muitas famílias em Manaus, aí já o senhor no Estado Novo, né? O senhor sai de Manaus e retorna depois de quase 10 anos. Mas antes de chegar a essa época, o senhor também estudou no Colégio Estadual. Me parece que o senhor tem uma participação um pouco política na fundação do Plácido Serrano, que era a representação dos estudantes do Colégio Estadual. Me conte a sua participação. Era o Centro do Estudantil Plácido Serrano. Lá frequentavam os alunos que mais se agitavam da vida estudantil. Inclusive, eu fui um dos presidentes do Centro Estudantil Plácido Serrano. Que legal. Discutimos assuntos daquela época, da vida estudantil, e também aqueles que muitas vezes atingiam até a vida política do Estado, fazendo até greves e parando os bondes na centro da cidade. O senhor lembra de qual era a grande luta que os estudantes tinham nessa época aqui em Manaus? Qual era
a reivindicação que os estudantes Já tinham. naquela época já começava o movimento de 30, porque, aliás, eu no ginásio, eu estava com 16 anos e já estava na época praticamente getulista, né? Getúlio já estava na sua plena força política, comandando a política brasileira, né? Eu me lembro que eu fiz parte de 2 campanhas políticas, uma que dois candidatos a presidente da República, José Américo, que tinha o apoio do Getúlio, e Armando Sá de Oliveira, que era da oposição, que era do Grupo Paulista. E como é que era essa política? O que se fazia? Como é que era? Comícios, panfletagem? Me conta essa campanha aqui em Manaus. Comícios, o principal comandado político do estado aqui era por Álvaro Maia, naquela época, fazendo parte do governo do estado, Severiano Nunes e Gami Silva e outros daquela época, né? Emetério Cabrini, que era um orador, poeta e orador brilhante da época também. Uma turma grande. Aí o senhor se afasta de Manaus, como ele disse, muita gente saiu para completar os estudos ou tentar uma outra oportunidade. Aí o senhor sai de 37, o senhor vai para São Paulo, passa por Belém. Isso. E aí tem uma passagem que todo mundo conhece quando fala do seu nome, que é a sua convocação para, junto com tantos outros brasileiros, e lutar pelo Brasil na Segunda Guerra Mundial, os chamados pracinhas da Força Expedicionária Brasileira. Me descreva um pouco essa ausência de Manaus, esses anos que o senhor ficou fora. Eu fui convocado para a FEB, ainda tinha passado uma época que eu não estava estudando e trabalhando na Prudência e Capitalização, isso em 1942. Eu estava em São Paulo, trabalhando na Prudência e Capitalização. Já com o Adalberto Vale? Já com o Adalberto Vale. Perfeito. Depois a gente vai falar dele. E nessa época eu fui convocado, em janeiro de 42, se eu não me engano, e incorporado, não à Força Expedicionária, ao Exército Brasileiro, através de São Paulo, e de lá viajei para o Rio de Janeiro para fazer um curso especial de transmissões. Era o B1 especial, era um curso só para estudantes que tinham curso pré, já iniciando o curso superior. Esse curso era para formar uma equipe de jovens, mais ou menos 300 jovens, para ser distribuído na Força Expedicionária Brasileira para principal serviço de comunicação entre artilharia e infantaria, que naquele tempo toda a comunicação se fazia em pleno front, era justamente por telefone e estações de rádio especiais, que era um EC3. Isso é um tipo, sim, prefixo, código, né? Um código que se usava aquelas estações da época. Então, você dava todas as observações da linha de frente para a retaguarda, para que se pudesse se fazer as operações de campo. Mas o senhor embarca para a Itália quando? Em que ano? Eu embarquei para a Itália em agosto de 44. E retorna... Em agosto de 45. O senhor passou um ano lá. Um ano, mais Dá para descrever alguma coisa que muita gente... Eu sei de histórias suas, mas eu queria que o senhor compartilhasse com as pessoas que estão nos assistindo qual o momento mais marcante que o senhor tem lá dos brasileiros naquele... Não, praticamente eu só posso dizer o seguinte, o primeiro avanço que nós tivemos, que não foi sem êxito, porque foi praticamente no outono, vieram justamente pouca experiência naturalmente, não sei, eu não posso fazer uma avaliação perfeita, mas nós não tivemos o êxito do primeiro ataque a Monte Castelo. Fomos ter êxito no segundo ataque, porque justamente o Monte Belvedere já tinha sido ocupado pelo exército americano, a 14ª Divisão de Montanha, e nos se tornou mais fácil tomar o Monte Castelo, que justamente nessa época já estava o alemão em retirada, compreendeu, sentindo a pressão das forças aliadas, e se tornou mais fácil a posse do Monte Castelo e com êxito total do Exército Brasileiro. O senhor lembra de algum amazonense que sem querer o senhor encontrou por lá na guerra, já que o senhor estava recrutado ali para o São Paulo e Rio?
Mas também tiveram outros amazonenses que também foram, né? Foram. Eu conheci, o principal que eu conheci foi o Júlio Silva, que é um amazonense, não sei se está vivo ainda. Ele estudava medicina, inclusive. E conheci o Major Rui Vaz de Oliveira, pai do general Taumaturgo de Oliveira, que serviu aqui no Amazonas. E o Rui Vaz de Oliveira era major e comandava todo o serviço de intendência do Exército lá na Itália. E eu conheci porque ligação de família, minha família se dava muito com a família dele. E nós nos conhecemos no Brasil e fomos nos encontrar na Itália também, em plena guerra. Aí quando o senhor volta para o Brasil, o senhor se afasta do Exército, dá baixa, como se chama? Dei baixa imediatamente, fiquei uns 15 dias de folga no Rio de Janeiro. Farreando? Farreando um pouco, gozando um pouco das delícias cariocas. E depois fui ocupar a minha função na Prudência e Capitalização. Porque, por sinal, ao retornar ao trabalho, eu recebi uma promoção e que tempos depois eu fui nomeado auditor da empresa e que vim para Manaus fazer uma auditagem e aqui fiquei durante um período de 2 anos e acabei casando em Manaus. O senhor casou então na sua primeira volta, então? Na primeira volta a Manaus. E daí o senhor teve... Eu voltei a Manaus em setembro de 46 certo. E casei em maio de 48. Iniciamos aqui a construção do Hotel Amazonas nessa época. E demos início à construção do Hotel Amazonas. E depois eu voltei, fui para São Paulo, assumi a gerência geral da empresa de São Paulo e também a gerência geral no Rio de Janeiro. E retornei para fazer a inauguração do hotel e lançar a Brasil Juta. Agora você vai me falar essa noite de gala, essa história do Hotel Amazonas, que é um marco da cidade de Manaus, inaugurado, se eu não me engano, em 51. Só pode me descrever esse dia? Como é que foi esse dia? Foi uma maravilha. Inegavelmente, ver um navio lotado aqui de pessoas convidadas para Manaus, mais ou menos uns 4 ou 5 aviões, todos também fretados. Naquele tempo era, se eu não me engano... É a Catalina, desculpe? Não, já tinha aviões melhores. Já tinha os aviões melhores. Já tinha aviões melhores. Eu quando voltei para Manaus, a primeira vez e até a segunda vez, ainda vi de Catalina. Não é o Constellation, não. Daqui a pouco eu estou falando bobagem. bobagem. Não, o Constellation já veio em 54. Tá, ok. Veio em 54. Tá, mas me descreva a noite. Vamos voltar ao Tropical, a festa. Como é que foi a festa? A inauguração do Hotel Amazonas foi uma inauguração. Inclusive, o Chateaubriand veio a Manaus no avião dele, particular, fretado por ele, com uma equipe muito grande para inaugurar. Eu posso dizer o seguinte, viu, a fina elite, a elite mesmo do Brasil veio para a inauguração do Hotel Amazonas, inclusive até um convidado especial norte-americano esteve aqui presente para assistir a inauguração do Hotel Amazonas. Viu? E teve show, música? Eu vi, show propriamente não veio, vieram convidados especiais. Pouca gente lembra dessa história, mas diz que havia jardins na frente, a lateral da praça era toda trabalhada, jardinada, né? Burle Marx é que fez o urbanismo do Hotel Amazonas. Nós tínhamos na entrada do hotel um painel feito pelo Burle Marx, que não sei se ainda existe hoje, e eu considero uma pena o que ocorreu com o Hotel Amazonas, que hoje é transformado como está, sem grande expressão na nossa cidade de Manaus, quando deveria merecer uma atenção melhor o Hotel Amazonas, porque marca uma era para o Amazonas. Foi praticamente o início da modernização de Manaus, a inauguração do Hotel Amazonas, porque depois da inauguração do Hotel Amazonas veio a Brasil Juta. O Hotel Amazonas se inaugurou a 7 de abril de 51, a 14 de abril de 51 nós lançamos a Brasil Juta. Então só estava em 2 frentes de trabalho. Aí. E depois disso, veio logo em seguida o lançamento da refinaria de petróleo, a Copan, pelo Grupo Sabá. O Isaac Sabá foi um grande empreendedor aqui no Amazonas também. E foram os grandes empreendimentos da época aqui.
Hotel Amazonas, Brasiljuta e Refinaria de Petróleo, que forçou justamente mais tarde sair a usina nova de energia de Manaus, feita em Aparecida. Houve uma espécie de injeção de ânimo para recuperar o Amazonas, que foi o passo principal foi o Hotel Amazonas. Perfeito. Daqui a 3 minutos estaremos de volta no nosso segundo bloco do segundo programa Viva a Memória, com o entrevistado Mário Guerreiro. De volta ao programa Viva a Memória, no seu segundo bloco, com o entrevistado de hoje, Mário Guerreiro. Mário, nós estávamos falando aqui sobre a sua volta, falamos do Hotel Tropical, da inauguração e de duas grandes realizações, ou duas grandes inaugurações que ocorreram em Manaus, mas eu queria, antes de entrar na Brasiljuta, que você fundou, como é que era Manaus pós-guerra? Problema de energia, água, segurança, como é que era Manaus pós-40 e início de 50? Olha, eu vou dizer o seguinte, eu quando retornei a Manaus, em setembro de 46, eu peguei um avião no São Paulo, Rio de Janeiro, era um Douglas, veja bem, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Bahia, Recife, Fortaleza, Belém, e em Belém eu peguei um Catalina. Esse Catalina saiu 5 horas da manhã de Belém e veio chegar às 5 horas da tarde em Manaus. Voando baixo, seguindo mais ou menos o percurso do rio, do rio, até chegar a Manaus, pousando em Santarém, Parintins, aliás, Óbidos, Parintins, Itacoatiara e Manaus. Em Manaus, nós paramos, chamavam Paner, o avião parou, amarrou justamente numa boia flutuante, peguei uma canoa e cheguei na beira do rio, estava me esperando o senhor Francisco Brito, que era justamente o inspetor e que cuidava dos interesses da empresa aqui em Manaus. E de lá eu me segui para Cacilândia, onde havia uma tartarugada oferecida a Adalberto Vale, com a presença, inclusive, do general Cisênio Sarnento, que era o interventor da época, interventor federal, e foi, então, o meu retorno a Manaus. Então, quando o pessoal reclama de pinga-pinga, isso era o verdadeiro pinga-pinga para chegar a Manaus, em né? setembro de 46. Manaus era uma cidade pouco iluminada, ainda circulavam os bondes, compreendeu? E a noite era uma cidade triste, praticamente, porque você quase não tinha movimentos à noite, falta de energia. No máximo, você botava as cadeiras na frente da calçada falta de iluminação. Eu fui me hospedar na Joaquim Nabuco, na casa de uma irmã minha, e comecei justamente depois a frequentar e conviver com Manaus, que eu deixei há praticamente 8 anos atrás, ou 10 anos atrás. Alegrias, encontrando um amigo, um outro e tal, e assim eu fui tornando a vida de Manaus e participando da vida de Manaus. E gostei da volta, essa que é a realidade. Me interessei, comecei a gostar de Manaus e a abraçar os seus problemas e discutir os seus problemas. Comecei a contactar com velhos amigos e o principal convivência que eu tinha era com justamente Isaac Sabá, Jacó Sabá, Hermínio Barbosa, Cosme Ferreira, justamente os problemas que o Adalberto me apresentou esse cedo, Emílio Vaz de Oliveira e outros comerciantes locais que me entrosaram justamente no meio empresarial amazonense e que aí nós fomos tentando, que foi quando nasceu a ideia de fazer o Hotel Amazonas, em setembro de 46, Hotel Amazonas. E com isso, o Cisênio Sarmento imediatamente desapropriou a área onde está hoje o hotel. Aquela área foi desapropriada pelo Cisênio Sarmento e dado o início das obras. Depois, eu viajei, saí de Manaus,
voltei para inaugurar o Hotel Amazonas em 14 de abril de 51. Feita a inauguração, aliás, 7 de abril de 51. Feita a inauguração, 14 de abril, nós lançamos a Brasil Juta na Associação Comercial. E o que era a Brasil Juta e o que foi a Brasil Juta para a cidade de Manaus? A Brasil Juta foi o marco da nova era de industrialização de Manaus. Porque antes da Brasil Juta, a única indústria que tinha era uma fábrica do J.G. Araújo, perto se eu não me engano, da primeira penitenciária de Manaus, que fazia saltos de borracha, saltos coroa, e que fez um pedaço da calçada da Marechal Deodoro com um demonstrativo que era feito de borracha. Justamente a primeira industrialização que se fez em Manaus foi o J.G. Araújo. E depois nasceu a Brasil Juta. Onde funcionava a Brasil Juta na sua fundação? Hoje é a Avenida Presidente Kennedy, né? Naquele tempo era a Estrada dos Educandos. E me conte da inauguração, quantos operários, Para inaugurar, inaugurar a Brasil Juta, que foi a 20 de janeiro de 54, quem veio inaugurar foi Getúlio Vargas. Nós tivemos que ampliar o aeroporto de Manaus, Ponta Pelada, e foi o primeiro pouso dos Costeleiros em Manaus. Foi o primeiro Costeleiros que pousou em Manaus, trazendo Getúlio Vargas. E foi feita a inauguração da Brasil Juta a 20 de janeiro de 54. E como é que o senhor conseguiu trazer o presidente? Foi um convite especial. Inclusive aqui foi feita até uma festa, justamente com a inauguração da Brasil Juta, da Semana da Asa, que era o brigadeiro Nero Moro, o ministro da Aeronáutica. E foi feito um jantar muito bonito no Hotel Amazonas, justamente na Semana da Asa, viu? E os equipamentos, o senhor comprou de onde para montar a fábrica? Foram todos da Inglaterra, equipamentos ingleses. E o senhor conseguiu financiar isso como? Investimento próprio? Investimento próprio e parte financiada pelo Banco do Brasil na época. O Banco do Brasil teve ação interessante aqui na região, principalmente no financiamento da Brasil Juta. Ele fez um financiamento de parte do equipamento industrial. E quantos trabalhadores a Brasil Juta no seu auge teve? Ela chegou ao auge de 1.500 empregados. Então era o maior empregador da cidade. Exato, nós trabalhávamos 24 horas sem parar em determinada época. E foi um marco justamente de industrialização na época, que depois de nascer a Brasil Juta, nasceram outras fábricas de juta. Nasceu a Fabril Juta de Parintins, uma em Santarém, e aqui em Manaus, a do Isaac Sabá também fez uma, a Tejuta, o Abdul Razak, que depois o Khaled também, genro do seu Razak, Khaled Hawash, fez a fábrica de tecidos Matinha, o Bezekli fez a Jutal, nasceram mais ou menos umas 6 fábricas novas aqui na região. E para quem eram os principais clientes da Brasil Juta? O senhor vendia para quem? Quem eram os grandes compradores que davam sustentabilidade à empresa? Era o IBC, somente, as usinas de beneficiamento de café, os grandes exportadores de café, as usinas de açúcar para exportação de açúcar demerara, compreendeu? Cacau na Bahia. Havia um consumo muito grande. Tudo isso saía pelo Porto de Manaus? Saía pelo Porto de Manaus. Toda a logística era feita assim? Manaus, exatamente. E como é que tirava o produto para chegar ao porto? Naquela época, a juta e a malva eram a principal economia da região, porque nós tínhamos não só fábricas em Manaus, como também em Belém. Em Belém tinham outras 4 fábricas. Da região toda, havia mais ou menos 8 fábricas, viu? E isso dava um giro de riqueza muito interessante aqui para a região. Naquela época se falava mais em juta do que em borracha, essa que era a verdade. E até que ano foi o apogeu da juta? Foi até 1988. Até 88? Até 88. 85, em diante já começou a declinar um pouco, porque começaram a aparecer os sucedâneos, apareceu o sintético, né? Polipropileno, e que era vendido muito mais barato que juta, e nós
foi nos prejudicando e nós não tivemos condições de concorrer. Mas ainda hoje, nós esperamos que esse mercado ressurja, porque com a campanha que está se fazendo da ambientação e a campanha sobre a ecologia, o sintético está sendo prejudicial, né? Hoje, nós estamos numa campanha aí para acabar com o uso do sintético, principalmente para embalagem. Agora, só me conte, como é que era a organização da ACA, por exemplo, das entidades que representavam os empresários no Amazonas? Era forte, eram unidos? Todo mundo se juntava para defender os interesses do Amazonas? Como ainda hoje, né? Ainda são unidos. Naquela época, o principal órgão era a Associação Comercial do Amazonas. Eu fui presidente da associação e fiz o seu centenário. Eu fui presidente do centenário da associação. Com a inauguração do prédio, me corrija se eu estiver errado. Não. O novo prédio foi depois. O prédio da associação comercial. Aquele prédio que não, até aquele hoje. já tinha. Já tinha. Aquele prédio já tinha. E o senhor incursou em outros negócios? Depois da associação comercial, criou-se a Federação da Indústria, a Federação do Comércio e a Federação da Agricultura. E esses órgãos todos foram fortalecendo o desenvolvimento e melhorando o desenvolvimento da região, não há dúvida nenhuma. O senhor chegou a abrir outros negócios depois de 54? Paralelamente, o senhor teve outros empreendimentos na cidade de Manaus? Eu fui ligado a outros empreendimentos. Como investidor, não como gerente, vamos dizer assim? Não, participando só com ele. Que tipo de outros investimentos? Eu participei alguns com o Natan Xavier de Albuquerque, da moto importadora, com o meu cunhado José Nascimento, viu? E outros negócios que surgiam aqui na parte comercial que eu podia colaborar, eu colaborava também muito. Eu fui presidente do Banco do Estado também durante a época do governo Arthur Reis. É verdade que o senhor, por questões políticas ou não, o senhor quase vira governador do Amazonas? Eu fui convidado várias vezes, mas eu não quis aceitar. Eu não tinha capacidade política para ser governador. Em que ano foi isso? Foi na época da Revolução, né? Da militar, na época dos militares. Pós-64. 64. Logo depois do governo Arthur Reis, eu fui muito comentado para ser governo. Vamos falar da Zona Franca. 1967, o decreto, e depois 72, com as primeiras instalações. O que é a Zona Franca, esse modelo para Manaus que o senhor conhece muito bem? O senhor lembra das primeiras unidades fabris? Eu era justamente presidente do Banco do Estado quando colaborei na discussão e no plano da Zona Franca. Foi uma ideia que nasceu pelas vantagens comparativas e o estudo foi iniciado até pelo Natan Xavier de Albuquerque, que era um comerciante importante na época. Vivo e mora no Rio. Mora no Rio. O Natan fez o estudo e visava justamente mostrar ao governo federal o quanto ficava o custo de uma mercadoria em Manaus para o consumidor. E essa demonstração foi entregue ao presidente da época, Castelo Branco, e eu me lembro perfeitamente que ele, ao receber a reivindicação dos empresários amazonenses, pegou o documento, passou para um político e principal ministro que estava do lado dele, eu não me lembro se era o Mário Andreas, não estou me recordando. Tudo bem. Ou se foi Roberto Campos, e disse, está aqui um bom prato para você digerir. Disse assim, para eu estudar o negócio, né? E no estudo da Zona Franca, houve a colaboração muito grande dos empresários amazonenses, Isaac Sabá, o Amorim, também, da JS Amorim, Arthur Amorim, que por sinal era assessor depois do Roberto Campos. E o movimento foi tão grande em favor da reformulação porque havia uma lei anterior sobre a Zona Franca, mas ela foi praticamente reformulada, que era a Lei Pereirinha, do Pereira da Silva, que era deputado federal. E se transformou na nossa 256, que hoje foi um grande impulso e a recuperação da região, Antônio. O senhor consegue imaginar Manaus sem a Zona Franca? Eu acho seria difícil. Manaus?
acho difícil hoje pensar Manaus sem Zona Franca. Aliás, pensar Manaus não, a região sem Zona Franca. Porque hoje é o grande polo da região é a Zona Franca de Manaus, inegavelmente. E como é que foi a ocupação da cidade? Houve o senhor lá como presidente do BEA, numa dessas passagens, houve um planejamento? Como é que foram essas primeiras fábricas? Como é que os empresários arriscariam, vamos dizer, investir na Zona Franca? Projeto pioneiro, geralmente as pessoas têm medo, né? Você sabe que dizia o Felipe Dal, que foi um dos grandes estudiosos da Zona Franca também, naquela época, e lutador da Zona Franca, Felipe Dal, o nosso Felipe Dal, querido Felipe Dal, ele dizia que havia aqui a turma dos bestões, porque dormiam e acordavam pensando em Zona Franca e desenvolvimento da região. Então era Natan Xavier, e começava assim, Isaac Sabá, Natan Xavier de Albuquerque, Felipe Dal, Edgar Monteiro de Paula, João Furtado. Era uma turma grande, todos queriam que a região desenvolvesse. E nós procurávamos até aliar a esse trabalho nosso o Estado do Pará também, mas de vez em quando havia ciumada, porque a Zona Franca começou a crescer com tanto entusiasmo que começou a afetar a Sudã, que era o principal órgão de desenvolvimento regional, mas que o Pará pegava sempre a melhor fatia da Sudã e deixando os restos para o Amazonas. Então, a Zona Franca foi criar uma independência praticamente de desenvolvimento para a região. Por quê? Porque o empresário vinha aqui, se instalava, e ao se instalar já gozava dos benefícios fiscais automaticamente, ficava quase que livre de apresentar o projeto a Sudão. Esse projeto podia ser apresentado posteriormente, com certos detalhes, depois da empresa estar produzindo e trabalhando e já trazendo movimento de emprego e tal para a Zona Franca de Manaus. Perfeito. Viu? Vamos encerrando agora o nosso segundo bloco. Temos mais um daqui a 3 minutos com Mário Guerreiro. Os 26 anos. Viva a Memória agora no terceiro bloco com Mário Guerreiro, nosso entrevistado de hoje, do segundo programa. Lembrando, 90 anos, empresário, nascido na nossa cidade. Lá atrás, eu esqueci de voltar. Tem figuras na história de Manaus que tiveram enorme importância, que a juventude de hoje não sabe nem quem é. Um dos exemplos de uma pessoa que o senhor conheceu pessoalmente, Adalberto Vale. Antes de a gente avançar na história, queria que o senhor me falasse quem era Adalberto Vale, qual a importância que ele teve para o nosso estado. Adalberto Vale, eu conheci em São Paulo. Justamente quando estudante e procurando trabalho em São Paulo, acabei indo trabalhar com Adalberto Vale. Figura fabulosa como homem, como pessoa humana, como empreendedor. Quem conheceu Adalberto Vale fala dele não só como ser humano altamente válido e de uma bondade extrema, essa que é a realidade. Eu posso dizer o seguinte, no Amazonas, da época que eu retornei para cá, em 46, eu tive a satisfação de conhecer 2 homens valorosos. Quando eu digo 2 homens valorosos, foi Adalberto Vale, que conheci em São Paulo, mas veio para cá comigo, me trouxe de volta, vamos dizer, e Isaac Sabá. Valia a pena o entusiasmo com que os dois discutiam assuntos com relação ao Amazonas e seu desenvolvimento. Naquela época, eles pensavam mais em Amazonas do que se pensa hoje. Essa que é a realidade. Porque hoje nós estamos pensando, muita gente fala em Amazonas sem conhecer verdadeiramente o Amazonas. Daquele tempo, não. Você falava em Amazonas, conhecendo o Amazonas e discutindo seus problemas com mais segurança e com mais vontade de resolvê-los. Hoje, você conversa, às vezes, e se envolve até
Em questões menores. De forma política. Sim. Você se serve dos problemas para dar valor político e não buscando a realidade. Essa que é a verdade. Muito bem, vamos voltar então para a Zona Franca. O senhor estava falando que era impensável Manaus sem a Zona Franca. Os primeiros anos foram muito difíceis? Por exemplo, mão de obra qualificada, os projetos das plantas de engenharia para instalar as novas fábricas, a logística das novas pistas, aeroporto. Aí nós vamos ter um novo aeroporto só em 75, 76, se eu não me engano, que é o Eduardo Mas Gomes. isso você com esforço e com vontade vence. A Brasiljuta, quando se fundou, ela foi inaugurada em 20 de janeiro de 54. No primeiro ano de funcionamento da Brasiljuta, entraram 525 empregados e ficaram em volta de 25 empregados. Quer dizer, entraram 520 e saíram 500. O que eu fiz? Eu saí de Manaus, fui buscar operários em Recife, São Paulo, e trouxe para Manaus. E de São Paulo eu trouxe os mestres e os contramestres. A cabeça mais técnica, vamos dizer, para a parte fabril. E na parte de nível mais baixo, o tecelão e o fiador, eu trouxe de Recife. E com isso, esses deram, vamos dizer, começaram a treinar a mão de obra local. E já 3 anos depois eu tinha uma mão de obra formada justamente para a parte fabril da fábrica. Com a Zona Franca, ao nascer as primeiras fábricas, houve o mesmo problema. Vieram para cá, Manaus, com o pessoal mão de obra crua. São Paulo trouxeram os primeiros operários especializados. E se criou a mão de obra que hoje é inveja para o resto do Brasil. Nós temos hoje operários formados aqui em Manaus, já treinados aqui em Manaus, tão hábeis, tão técnicos como os do resto do Brasil. Viu? Os militares para a Amazônia foram importantes? Foram muitos. Muita gente discorda aqui. Todos eles. Jorge Teixeira para a cidade de Manaus. Teixeirão foi um dos melhores deles. Teixeirão, praticamente, ele colaborou com um grande desbravamento. Ele foi que fez Rondônia, praticamente, né? Ele desbravou aqui, foi um grande colaborador da região. E discutia os problemas também com vontade. Quando não conhecia, procurava os grandes. Um dos grandes homens da Amazônia, que eu esqueci de citar o nome, foi Cosme Ferreira Filho, que tem um livro publicado sobre a Amazônia, e que dizia ele que a ocupação da Amazônia tinha que ser pela pata do boi. No entanto, não foi a pata do boi, mas foi a Zona Franca que ocupou a Amazônia, né? Aí o senhor sobrevive, vamos dizer assim, o seu projeto da Brasiljuta até 85, 88, né? A Juta agora parece que está voltando, o senhor está fazendo um projeto novo, né? Eu estou participando desse projeto novo, mais como consultor? Consultor e matando a saudade, mas quem vai dirigir mesmo são os filhos, o Mário Filho e o Sebastião. Quantos filhos o senhor tem? Eu tenho 8, 4 mulheres e 4 homens. Parece que o senhor tem irmãos vivos também, né, doutor Mário? Tenho 2. 2 ainda, uns né? em Fortaleza e outro, uma senhora de Manaus que já está com 95 anos, pouca atividade tem já. E os seus filhos todos lhe acompanharam na iniciativa privada? Quase todos. Quase todos. É. E hoje como é que está a volta do empreendimento da Juta? Como é que está indo bem, está indo bem. Ela deve estar funcionando ainda este ano, possivelmente no segundo semestre. Já funcionando? Já funcionando. Com que produção o senhor está imaginando? Em volta de umas 500 toneladas mês. Vamos voltar 40 anos atrás? Se Deus quiser. Seria quantas toneladas na década de 50 e 60? Só a Brasiljuta... Só para mim ter um comparativo. Só a Brasiljuta naquela época consumia 15 mil toneladas. 15 mil toneladas mês? Mês. Não, ano. Tá. Então, era mais ou menos 1.000 e poucas toneladas mês. Mas ela, para chegar a essas 1.000, ela levou bastante tempo. Ela teve um custo, começou com a primeira unidade e fez mais 2 outras para chegar às 3 unidades. Nós vamos começar com 1,5 unidade, mais ou menos, compreendeu? E deve dar umas 500 toneladas. Vamos aproveitar a oportunidade
Como é que é feita a produção da juta? Muita gente fala em juta, mas não sabe como é que é o processo industrial, desde a captação do produto até a industrialização. O processo da produção da matéria-prima. A matéria-prima, ela se tornou fácil plantar, difícil de colher. A exemplo da borracha? Mais ou menos. Tem uma diferença. Mais ou menos. A vida no interior do Amazonas é uma vida que, não, vamos dizer, não é fácil. O interiorano é um homem de luta mesmo e de valor. Mas nada melhor do que existe para eles no interior foi oferecido até agora. Nós ainda não conseguimos chegar ao interiorano com coisa melhor do que ele tem lá, como cultura, que é a borracha e a juta e castanha, cacau e outros produtos. Então, por exemplo, a juta na várzea, você pode consorciar com o milho e com outros produtos, porque ela pode ser produzida em 6 meses, entre produção e colheita 6 meses. Ele pode fazer a produção de subsistência, o caboclo. Ele tem que ter orientado para isso. Nós queremos ver se, ao retornarmos agora à juta, criarmos um grupo de trabalho junto à Secretaria de Produção? Eu estou vendo o INPA e também um instituto que está se criando agora sobre a questão dos agrícolas do Brasil e do mundo inteiro, para ver se nós conseguimos melhorar. Meus filhos estiveram na Índia e no Paquistão agora, para ver o que é que se faz melhor sobre juta lá, na produção da matéria-prima. Nós estamos vendo se estudamos agora um organismo para melhorar a produção dessa matéria-prima. Se conseguirmos isso, a vida no interior será muito melhor do que é para o caboclo plantando juta. Quantos empregos o senhor imagina que isso possa gerar nos próximos anos para o interiorano? Já está gerando mais emprego, né? Porque quando nós voltamos a trabalhar em juta agora, a produção era de 4 a 5 mil toneladas, já está em 10 e possivelmente daqui mais um ano ou dois vai para 20 mil toneladas. E eu acredito que só isso já vai dar emprego a umas 200 famílias. O governo do estado, o governo federal estão ajudando nesse empreendimento? Muito, bastante. O governo do estado. O governo do estado. Mais do que o federal. Preço mínimo do produto está garantido? Como é que funciona isso? Está garantido e o governo do estado ainda dá uma ajuda grande. Perfeito. Entendeu? Seu Mário, Manaus de hoje, totalmente diferente, uma cidade de quase 2 milhões de habitantes. Melhor. Melhor? Melhor. Melhor em quê? Você aqui tem coisas hoje que você tem no sul com facilidade, coisas que nós não tínhamos no passado. Nós, para termos uma coisa do passado, mesmo quando eu cheguei aqui em 46, para comer melhor, você tinha que esperar 15 dias que a mercadoria chegasse aqui. Hoje não, você tem os melhores supermercados do Brasil, estão em Manaus. Os melhores shoppings do Brasil estão em Manaus. Então você hoje tem em Manaus o que você tem em qualquer parte do Brasil. E o que tem de negativo? Sempre tem alguma coisa que era melhor antes, pior. O que Manaus tem de pior? Mais violência? O que o senhor acha que Manaus perdeu? Algum encantamento? O relacionamento das pessoas? Eu não posso lhe falar com segurança, porque eu já estou com 91 anos, a minha convivência com 90 anos já não é a mesma de certos jovens. Certo. E o homem de meia idade, vamos dizer, que tem uma convivência com a cidade melhor, poderia explicar. Mas eu acho que Manaus hoje, ela vive como as grandes cidades do Brasil estão vivendo, com problemas naturais, mas eu acredito que o governo está trabalhando para melhorar cada vez mais. O senhor é apaixonado pela cidade? Gosto muito. Gosto bastante. Nunca sairia daqui? Se tivesse chance lá atrás? Não pretende. Não pretendo. Tudo que eu fiz, eu acho que eu vivo muito... Podia viver fora daqui, mas eu acho que vivo aqui melhor do que fora daqui. Entendi. Seu Mário, a sua vida estudantil foi conturbada, que eu preciso lembrar.
É verdade essa história da jaqueira? O que era a jaqueira, faculdade de Direito? Porque eu já vi algumas histórias, eu queria ouvir a sua história, voltando lá atrás da história da jaqueira. Para falar a verdade, eu não sei qual é a história da jaqueira. É porque... Sabe por quê? Eu fui estudante de Direito que só frequentava as aulas, não tinha a vivência do estudante. E o senhor chegou a se formar? Formei. Mas ia ser direito, pelo visto, o senhor não exerceu. Não exerci a profissão. Eu praticamente, eu me formei, eu já era diretor da Brajuta, superintendente do Hotel Amazonas, me formei em 53. O senhor lembra de alguém da sua turma? Da minha turma, Benjamin Ramos, Fernando Barros, uma turma, Deolindo Dantas. O Felipe Dal mesmo foi contemporâneo da época. Ele, se eu não me engano, era um ano antes, um ano depois mesmo. A elite da época, a elite ali do Porto. Que o senhor fala, por exemplo, os empresários pensavam mais e tinham mais competência intelectual de compreender os problemas da Amazônia, do Amazonas. Eram mais apaixonados. Perdemos isso? Perdemos essa elite Eu pensante? acho que naquela época houve uma dedicação, uma vontade de vencer. Acredito que haja hoje a mesma coisa com os empresários locais. Mas a luta foi naquela minha época, havia uma luta grande para desenvolver isso aqui, que teve a participação do Adalberto Vale, Isaac Sabá, Cosme Ferreira, Armindo Barbosa, Mídio Vaz. Havia uma turma alta, lustosa, Valdemiro Lustosa foi também um dos grandes lutadores. Havia uma turma grande, não só aqui, como muitos paraenses também se aliavam à nossa luta, porque era a Amazônia que precisava sobreviver. Essa é a realidade. De melhor, sobreviver, não, desenvolver. Essa é a realidade. Quem foi um bom presidente para o Amazonas? Juscelino, Getúlio? Quem é que ajudou realmente o Estado? Castelo Branco. Castelo Branco foi um grande homem para a região, porque criou a Zona Franca de Manaus, que deu a vida que tem hoje aqui. Em primeiro lugar, o Castelo Branco. Castelo. E depois o senhor consegue ver o... Depois, eu vou dizer o seguinte, o último presidente da República ajudou bastante também. Entendeu? Lula. O Lula também deu um... Contribuiu com o Estado. Bastante mesmo. O interior do Estado, o senhor diria que foi beneficiado com a Zona Franca ou foi prejudicado? Eu acho que não foi prejudicado, não. Ou faltou políticas para o interior? É o seguinte, os atrativos da Zona Franca foram melhores do que o atrativo do interior. Os produtos regionais não deram tanto, não davam uma remuneração tão suficiente para o caboclo do interior. Então ele buscava uma cidade onde ele teria melhor ganho aqui. Essa que é a realidade. Mas se você prestar atenção, há um movimento para o interior muito grande. Você vai hoje... Essa ponte que está sendo inaugurada vai trazer uma vida nova para toda a calha dos Solimões. O Solimões vai desenvolver muito em decorrência dessa ponte, eu tenho a impressão. Para quase concluindo o nosso terceiro bloco e concluindo o programa, eu queria agradecer a sua presença, deixando aberto para o senhor uma mensagem histórica que o senhor gostaria de falar ou para sua família ou para os seus amigos que estão nos assistindo hoje. Eu quero agradecer, vamos dizer, esse momento, para dizer o seguinte: eu sou um amazonense satisfeito com o seu estado. Me orgulho de ter nascido aqui e espero que todos os amazonenses possam fazer um pouquinho daquilo que é dever seu, trabalhar pelo seu estado. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço a presença de Mário Guerreiro no nosso segundo programa, demonstrando como uma pessoa de 90 anos pode e pôde ajudar a construção desse estado e da cidade de Manaus. Até o próximo programa, o nosso terceiro programa, que traremos sempre pessoas que, como ele, como o nosso primeiro entrevistado, Amazonino Mendes, ajudam a construir a nossa cidade. Até a próxima. Um grande abraço para vocês.